Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Do Brasil para o mundo. Olha só quanta mercadoria brasileira embarcando para o estrangeiro. A gente planta aqui e manda para lá. É vendo essas coisas que a gente entende melhor certas paisagens do Brasil. O que isso tem a ver com a paisagem brasileira? A resposta está na nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai ver que desde o começo a agricultura brasileira foi voltada para a exportação e como isso influiu na paisagem. Vai ver que na distribuição de terra no país predominava a grande propriedade e como isso definiu as relações entre o campo e a cidade. Também vai acompanhar as mudanças na agricultura e seus efeitos para os trabalhadores e para a produção. É um bom lugar para a gente começar a nossa teleaula de hoje. Olha só o que eu já rodei esse mês. Já levei um carregamento de milho do interior do Amazonas para uma indústria em Curitiba. Depois carreguei com farelo de soja no norte do Paraná, que vai ser exportado pelo Porto de Santos. Minha vida é esse vai e vem, pegando produto do campo e levando para a cidade, ou para os portos, sempre circulando. Se você reparar, estão sempre circulando mercadorias entre o campo e a cidade. Uma cidade como São Paulo recebe do campo os alimentos que consome. Vem de fora também a matéria-prima para a indústria. E o que a cidade dá em troca? Produtos industrializados e serviços. É a cidade que produz produtos manufaturados e concentra serviços como a administração pública, o comércio, os bancos, o atendimento de saúde e outros. E não é de hoje que é assim. Desde o início do Brasil, a relação entre a cidade e o campo tem a ver com a produção e a circulação de mercadorias no país. Como assim? Já que os portugueses se instalaram aqui, eles queriam usar o campo para plantar o que desse mais lucro. E deixaram para as cidades a função de controlar as trocas comerciais, combater o contrabando e cobrar os impostos. Peraí, mas tudo isso tinha a ver com o destino das mercadorias produzidas no campo, não é isso? Sim, o destino das mercadorias era prioritariamente o mercado externo. Agora entendi. Os portugueses queriam mandar para fora do Brasil o máximo possível do que o campo pudesse produzir. As cidades deviam controlar, para os reis de Portugal, as trocas comerciais com o exterior, recolher taxas e fiscalizar os negócios. Era uma situação muito diferente de outras terras, que também foram colonizadas, como por exemplo os Estados Unidos. Desde que cheguei aqui nos Estados Unidos, não consigo parar de fazer comparações com o Brasil. Afinal, eles têm quase a mesma idade. Mas a economia americana está entre as maiores do mundo e a indústria é muito forte. Quando a gente conhece um pouco da história desse país, vê que desde o começo eles foram diferentes. Os imigrantes europeus que chegaram nos Estados Unidos formaram uma colônia de povoamento. Eles estavam preocupados em construir uma nova casa e desenvolver o país. No Brasil foi diferente. O que mais interessava aqui para os europeus era tirar o máximo de riquezas. O Brasil foi aquilo que a gente chama de colônia de exploração. O Brasil foi uma colônia de exploração. A primeira preocupação dos portugueses era tirar produtos da floresta, agrícolas ou minerais, para levar para fora do país, para o mercado externo. Essa orientação da produção para o mercado externo acabou definindo muito da paisagem brasileira. Além de madeira, do ouro e metais preciosos, os colonizadores tiravam da terra do Brasil produtos agrícolas. Era uma agricultura comercial de exportação. Agricultura comercial de exportação. Como é que isso pode influenciar na paisagem, Pedrão? Porque exige que grandes extensões de terra sejam reservadas para plantar uma coisa só. E de preferência um produto que tenha maior procura lá fora, porque assim o lucro é maior. Tá, dá um exemplo. Exemplo, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, durante algum tempo, foi um bom produto de exportação. E boa parte da terra de plantio era dedicada a ela. Bem mais tarde foi a vez do café. E hoje em dia, um bom exemplo de agricultura extensiva de exportação é a soja. Essa história de plantar uma coisa só tem um nome, é monocultura. Imagina o seguinte, se todos esses produtos que tem aqui fossem de um tipo só, quer dizer, que as pessoas que plantassem só um tipo de coisa, isso é monocultura. Seria uma coisa mais ou menos assim.
As melhores terras nas planícies do litoral eram reservadas para a agricultura comercial e exportação. As lavouras de subsistência e a criação de gado eram empurradas para os planaltos do interior. Agricultura de subsistência é aquela roça que produz só o necessário para o próprio agricultor ter o que comer. A outra mercadoria realmente importante que influiu na ocupação do território brasileiro foi o gado. Gado. O que é que o gado tem a ver com a ocupação do território brasileiro, Pedrão? Ora, Antônio, pra começar, o gado era uma mercadoria que podia andar até os mercados do litoral. Mas e daí? E daí que para andar do interior para o litoral, tiveram que abrir caminhos. Os caminhos permitiam aumentar a circulação de mercadorias. Pelo que eu tô entendendo, essa história de agricultura de exportação por um lado e agricultura de subsistência e criação de gado por outro é que influiu na geografia, é isso? Isso. Isso marcou a geografia do Brasil. Essas grandes propriedades que produziam uma coisa só definiam a paisagem. E tem outro dado muito importante para a gente entender direito todas as consequências dessa história. Durante muito tempo, essas lavouras utilizavam trabalhadores escravos. Utilizando escravos, o proprietário da terra não pagava salário, o que atrasou a formação de mercado interno no Brasil. Não havia consumidores, quer dizer, gente com dinheiro na mão que pudesse comprar qualquer produto e estimulasse sua produção. Sem ninguém para comprar dentro do Brasil, ninguém produzia nada disso. Os grandes proprietários de terra do Brasil importavam tudo o que precisavam, até comida de escravos. Vinha carne seca da Argentina, para você ter uma ideia. Sem mercado interno, com o comércio baseado na exportação de produtos agrícolas, sobrava um papel secundário para as cidades. Que cidade! Cada passo é história. E a gente não consegue parar de lembrar que essa foi uma das primeiras cidades importantes do Brasil. É emocionante. São Luís, Salvador, Olinda, Recife, Rio de Janeiro. Todas as cidades foram importantes no período colonial e do Império no Brasil. Peraí, Pedro, eu tô pensando uma coisa aqui. Olha só, onde ficam todas essas cidades que você falou que foram as mais importantes. Exatamente. As grandes plantações eram no litoral. E as cidades tinham que estar por perto, porque elas eram importantes apenas para a função urbana, de porto, centro comercial e controle político e administrativo. Pedrão, você me desculpe, mas eu já fui à Bahia e sei que no interior existem cidades muito antigas. Tá certo. Não é só na Bahia, não. No interior do Brasil se formaram pequenas cidades que, na verdade, eram continuação do campo, onde se concentravam temporariamente algumas funções comerciais e de serviço. Temporária? Você está falando de cidades ou de feiras? Feira de Santana. O nome diz tudo sobre a origem dessa cidade. E ela conserva o mesmo colorido e agitação de uma verdadeira feira. Feira de Santana, na Bahia, é o exemplo de cidade que nasceu entre o litoral e o interior. Começaram como feiras de gado e acabaram se tornando cidades. As feiras ajudavam a fazer a ligação entre a mercadoria do interior e o litoral. Litoral onde as grandes plantações iam ocupando o lugar das florestas. Para dar espaço para as plantações, foram sendo devastadas grandes florestas próximas ao litoral. Estrutura fundiária é a maneira como a propriedade da terra é distribuída entre fazendas grandes, médias e pequenas. Senhor, dá licença. O senhor é produtor rural? Produtor rural. O senhor produz numa terra grande, média ou pequena? Na área de folhagem é uma terra média, 4 alqueires aproximadamente. Pequena, propriedade média. No começo da história do Brasil, praticamente não havia propriedades médias. Grandes extensões de terra se concentravam nas mãos de poucos proprietários. Essa grande propriedade é conhecida como latifúndio. Além dos latifúndios, o resto ficava dividido em pequenas propriedades chamadas de minifúndios. E o que é que você faz com um minifúndio? No máximo você tira o suficiente para sobreviver. Esquisita essa estrutura fundiária no Brasil, né? Ficava assim, latifúndio e minifúndio lado a lado. Na verdade, latifúndio e minifúndio são os dois lados da mesma moeda. Era uma estrutura fundiária concentrada que significa grandes propriedades e pequenas, com quase nada no meio. E tem mais uma relação entre latifúndio e minifúndio que a gente pode ver depois da abolição da escravidão no Brasil. Quando acabou a escravidão no Brasil, a grande propriedade que produzia para exportação precisava de muitos trabalhadores na fase do plantio e da colheita, que não eram necessários durante o resto do ano. Assim, quando precisava,
o grande proprietário usava o trabalho temporário das famílias que viviam nos minifúndios vizinhos. Sei. Os grandes proprietários nem precisavam ter muitos empregados, não é isso? Só na época da colheita e do plantio é que eles contratavam os pequenos proprietários vizinhos, não é isso? Às vezes nem pequenos proprietários eles eram. Sem terra, muitos trabalhavam em troca de poder morar e plantar o próprio sustento num pequeno pedaço da grande propriedade. Isso é que é uma parceria estranha, hein? O nome é esse mesmo, sistema de parceria. O trabalhador não tem a posse da terra, mas vive nela. E, em troca, trabalha para o grande proprietário. E eles são chamados de parceiros. Mas ainda existe esse sistema de parceria? O sistema de parceria ainda existe no Brasil, mas ele está acabando lentamente. Isso desde a década de 60, quando passou a vigorar o Estatuto da Terra. Diz uma coisa, o senhor é dono da própria terra? Sim, a produção própria é propriedade nossa mesmo. É minha mesmo. Eu sou o dono da minha terra. Essa lei define as regras da propriedade rural, o direito de propriedade do pequeno produtor e exige que os empregados tenham a sua situação regularizada. Tá achando que finalmente os trabalhadores ficaram com a sombra e a água fresca? Não foi bem assim. Muitos trabalhadores que eram parceiros foram expulsos das grandes propriedades e tiveram que ir viver de bicos nas cidades vizinhas. Aí você deve estar perguntando quem é que ficou fazendo serviço na hora de plantar e de colher, não é? Sabe quem? Os boias frias. São trabalhadores temporários que vivem nas cidades, mas ganham seu sustento trabalhando no campo nas épocas do plantio e da colheita das grandes fazendas. Essa estrutura fundiária no Brasil ainda é a mesma? É só conferir como é que é a distribuição de terras hoje. Certas regiões ainda têm pouca ocupação. Em outras, predomina o latifúndio e o minifúndio. Nessas outras áreas existem médias e grandes propriedades. E aqui, o predomínio é da grande propriedade. Mas não é possível, Pedrão, que a agricultura continue a mesma desde a época da colonização, né? Não! Continuam grandes propriedades produzindo um só produto para exportação, mas hoje em dia a gente já vê a modernização do campo. Essas fazendas são mecanizadas. A mecanização da agricultura faz com que as fazendas não dependam mais do trabalho dos pequenos produtores. Os trabalhadores são assalariados e boa parte do serviço fica por conta das máquinas. A produção com técnicas modernas permitiu a conquista de novas áreas, como os cerrados, onde hoje se produz soja para exportação. E tornou interessante o cultivo de laranja, cujo suco também vai para o mercado externo. Essas técnicas modernas diminuíram a necessidade de um grande número de trabalhadores no campo. Muitos deles ficaram sem trabalho e sem terra. Foi isso que deu origem ao movimento dos trabalhadores sem terra. Os trabalhadores sem terra não encontram mais trabalho na agropecuária, onde a necessidade de empregados é cada vez menor. E as cidades também não têm mais condições de absorver essa população, já que as indústrias também diminuíram sua necessidade de mão de obra. Hoje, para esses trabalhadores, a cidade e o campo representam o mesmo problema. Bem, essa história continua, mas agora está na hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as relações entre o campo e a cidade no Brasil foram muito marcadas pela orientação da produção para o mercado externo. Viu que a agricultura de exportação ocupou as melhores terras próximas ao litoral, empurrando para o interior as lavouras de subsistência e a criação de gado. Aprendeu que a estrutura fundiária no Brasil é muito concentrada e que os latifúndios utilizavam o trabalho temporário das famílias dos minifúndios vizinhos. Viu que a partir do Estatuto da Terra mudou a relação com os trabalhadores rurais. Aparecem os boias frias, que com a mecanização da agricultura veem seu mercado de trabalho diminuir ainda mais. Na próxima teleaula tem mais. Até a próxima!